E aí galera, tudo bom com vocês? Professor Tadeu aqui e olha só, você sabe quais são os elementos das obrigações? Não sabe? Poxa cara, tá marcando bobeira. Então ó, fica comigo nesse vídeo, não perca sequer uma parte e você nunca mais vai esquecer quais são esses elementos das obrigações. Vamos junto, vamos pro vídeo. Já separei a nossa aula, tá aqui na tela para vocês, tá? No nosso painel, na nossa lousa digital. E nós vamos ver quais são esses elementos das obrigações, tá? Nós temos 3 elementos das obrigações. Dentre eles nós temos o sujeito, o elemento subjetivo, o elemento pessoal, o elemento objetivo ou elemento material e o elemento ideal ou elemento imaterial. Tranquilo? Gente, cada um desses elementos serão discutidos aqui nesse vídeo, tá? Então, se você está aqui, se você está comigo até aqui, não se esqueça de se inscrever, clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aí embaixo da sua tela, de clicar no botão de curtir, tá? E compartilhar com seus amigos, para me incentivar, para me dar mais ânimo, para trazer um material cada vez melhor para vocês, para trazer um conteúdo, né, cada vez mais interessante e te ajudar nas dificuldades aí que o direito civil apresenta, né, nas dificuldades que você pode vir a ter nessa disciplina que é tão maravilhosa, que vai te acompanhar por tanto tempo ao longo da faculdade e depois dela também. Nós temos os 3 elementos, está em destaque aí na tela. Vamos entender qual a função ou para que serve cada um deles, tá? Destacamos então aí os elementos. O primeiro elemento, o elemento pessoal, ele fica caracterizado pelos sujeitos. Aqui, sujeito ativo, do outro lado, o sujeito passivo, o devedor, tá? Sujeito ativo, credor, sujeito passivo, devedor. Ou seja, no elemento pessoal vai fazer menção às partes, aos sujeitos que estão ali se envolvendo nessa relação obrigacional. O segundo elemento, o elemento objetivo, vai fazer referência à prestação, tá? Ou ao tipo obrigacional, a obrigação de dar, a obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer. E por último, o elemento ideal, nós temos aqui a composição do débito mais a obrigação do devedor em satisfazer esse débito, o que gera esse vínculo obrigacional. Tranquilo? Vamos falar sobre cada um deles agora? Então vamos junto. O elemento pessoal ou subjetivo. O elemento pessoal ou subjetivo vai fazer referência aos sujeitos da obrigação. Os sujeitos da obrigação são o sujeito ativo e o sujeito passivo. Se você ainda está um pouco perdido, se você não sabe o que é obrigação, eu indico que você clique nesse card que vai estar aparecendo em algum lugar aí da sua tela, porque nós tratamos na aula anterior sobre o conceito e elementos iniciais, apontamentos gerais sobre obrigações. Então, vai lá, pausa esse vídeo aqui, vai lá no vídeo anterior, dá uma olhada, observa o vídeo e aí volta para cá, tá bom? Sujeito ativo. O sujeito ativo, ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. O sujeito ativo, ele é chamado de credor e ele tem o direito de exigir uma prestação do devedor a seu favor. Do outro lado, nós temos o sujeito passivo. O sujeito passivo também pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica e ele tem a obrigação de realizar uma prestação favorável ao credor. Uma prestação, além de favorável, economicamente apreciável, tá? Esse sujeito ele pode ser determinado. Quando que é o sujeito determinado, professor? É fácil, meu irmão. Vem cá. Sujeito determinado é aquele que é tipo o Naruto, não para nunca, vai até o fim. Calma. Vídeo errado, canal errado. O sujeito determinado é aquele que você tem todas as informações pertinentes àquele sujeito. Quando você consegue qualificar o sujeito, tá? Sem deixar de fora nenhum desses elementos essenciais para a qualificação da pessoa. Professor, o que são esses elementos essenciais para a qualificação de uma pessoa? É fácil, ó. Nome, estado civil, profissão, endereço, tudo que for relevante, tudo que for interessante para você identificar aquela pessoa,
para que você não confunda aquela pessoa com outra, CPF, RG, tudo que foi interessante para destacar aquela pessoa das demais, você pode pegar e separar e reservar aí, para que você não confunda esse sujeito com outro, tá bom? E o sujeito parcialmente determinado, professor, como é que funciona? É aquele que você não tem todas essas informações desde o início, mas em algum momento você terá essas informações. Quer ver um exemplo? Ó, você tem um cachorrinho e abriu o portão de casa, o cachorrinho fugiu. O Bidu fugiu e você está desesperado atrás do Bidu. Você tem uma bela ideia de imprimir um panfleto, né? Vários panfletos, e espalhar pela cidade dizendo que paga uma bela recompensa para quem encontrar o cachorrinho Bidu. Nesse caso, você coloca aí uma recompensa de R$500 para quem te entregar o Bidu. Você não sabe a quem deve ser entregue esses R$500, mas a partir do momento que o sujeito comparecer e entregar o Bidu para você, pronto, ali você determina a quem deve ser realizada essa prestação, a quem deve receber esse valor, estabelecer o cumprimento desse contrato. Tranquilo? Até aí tudo bem, tá? Bem fácil da gente compreender. Nesse ponto nós temos uma análise sobre o elemento objetivo e o elemento material. O elemento objetivo, gente, é identificado pela prestação. E o que é essa prestação, professor? É um dos tipos obrigacionais. Essa prestação ela vai fazer referência à obrigação de dar, fazer ou não fazer. A prestação também ela pode ser positiva ou negativa. O que é uma prestação positiva, professor? Uma prestação positiva é aquela que trata da obrigação de dar e trata também da obrigação de fazer. E uma prestação negativa é aquela que trata sobre a obrigação de não fazer. Se você está com dificuldade em identificar os tipos obrigacionais, mais uma vez, vá no nosso vídeo anterior que a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Ainda no segundo elemento, elemento objetivo ou material, nós temos o objeto direto e temos também o objeto indireto. O objeto direto é sempre um tipo obrigacional. Ou é a obrigação de dar, fazer ou não fazer. E o objeto indireto você descobre realizando a seguinte pergunta: o que? Né? Por exemplo, eu tenho que dar o quê? Eu tenho que dar um aparelho celular, né, ao meu credor. Você tem que fazer o quê? Eu tenho que prestar um serviço, eu tenho que preparar um workshop para minha turma, eu tenho que preparar um seminário para minha turma, eu tenho que preparar um curso para os meus alunos, tá? Então, você vai descobrir o que é objeto indireto, né, realizando essa pergunta em relação àquilo que deve ser realizado, né, a favor do credor. Tá bom? Nós temos aí o objeto direto como uma das obrigações, o objeto indireto como a atividade em si, a prática que deve ser realizada pelo devedor a favor do credor. E, gente, eu peço que vocês tenham atenção, pois esses objetos eles vão estar vinculados ao artigo 104 do Código Civil. Professor, que artigo é esse? Do que esse artigo trata? Cara, o artigo 104 do Código Civil, ele é o famoso artigo de cabeceira. Professor, o que é um artigo de cabeceira, pelo amor de Deus? O artigo de cabeceira é aquele que tem que estar na cabeceira da tua cama, que tu tem que ler ele a todo momento até tu decorar, tá? Professor, o que fala esse tal desse artigo? Deve estar aparecendo aí na sua tela agora, o artigo 104, e ele vai falar basicamente sobre a composição de um negócio jurídico. E o que nos interessa é a parte que trata sobre o objeto. Vai falar que a pessoa tem que ter capacidade, vai falar que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, tá bom? Ou seja, toda relação obrigacional, ela deve levar em consideração essa condição do objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável. Além disso, tem que seguir uma forma prescrita em lei, ou seja, em alguns casos a lei vai dizer como deve ser negociado, quais condições, quais elementos devem ser atendidos para que aquele negócio tenha validade. Em outros casos, a lei ela deixa a critério das partes, ela deixa que as partes definam como esse negócio vai se estabelecer, tá? Para tanto, é preciso que esse contrato não viole nenhuma norma vigente, que esse contrato não se oponha a alguma disposição legal, tá? Que é a parte da forma prescrita em lei, a primeira parte da explicação,
ou não defeso, que não contraria uma norma. Show? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro elemento, o elemento ideal e material, elemento espiritual. Aí os caras viajam, né, nos nomes, aí dependendo do doutrinador que você goste, do livro que você gosta, tá? Recomendo Maria Helena Diniz, é muito bacana o livro dela, inclusive eu trouxe aqui a teoria eclética que ela fala na sua obra. Carlos Alberto Gonçalves, Pablo Stolze, tá? Uma série de livros aí que certamente vão te ajudar a compreender melhor, né, as obrigações. Se você não tiver acesso a esses livros, pode ficar aqui por esse canal. Não deixe de se inscrever, porque eu vou estar trazendo tudo sobre obrigações para você e com certeza de uma forma bem acessível, de uma forma que você vai compreender e não vai mais esquecer. Tá? Então, elemento ideal ou imaterial. Gente, a Maria Helena Diniz, ela fala que na teoria eclética, que o elemento ideal ou elemento imaterial, ele se forma a partir da existência do débito mais a responsabilidade do devedor cumprir com esse débito, satisfazer essa obrigação, tá? Então, quando existem esses dois elementos somados aos demais elementos, né, o primeiro e segundo elemento, tá? Esses dois itens, melhor dizendo, para que não gere confusão, quando eu tenho o débito mais a responsabilidade de quitar esse débito, nós temos basicamente a formação do elemento ideal. Quando existe o débito e a responsabilidade pelo débito, nós temos o vínculo obrigacional, o vínculo jurisdicional, a depender da doutrina, tá? O vínculo jurídico também é uma outra nomenclatura que é muito utilizada. O vínculo jurídico obrigacional é a soma do débito e da obrigação de satisfazer o débito, tá? O devedor, gente, ele tem a responsabilidade. O devedor, ele tem a obrigação de satisfazer o débito, mesmo contra a sua vontade. Como assim, professor? Quer dizer que o cara vai ser forçado? Cara, ele pode cumprir com essa responsabilidade de forma voluntária. Ele está devendo, ele sabe que está devendo, ele chega para o seu credor e fala, ó, eu vou te pagar. Calma, relaxa que eu vou te pagar. Tá? E realiza o pagamento dentro do prazo, dentro das condições previstas. Se ele não realiza o pagamento, ele pode ser forçado a cumprir essa obrigação. Ele pode ser forçado através de uma ação judicial. Tá bom? Como é que funciona, professor, então? Se o devedor está em débito na relação obrigacional, o juiz ele vai aplicar alguma sanção ao devedor, uma indenização por perdas e danos, uma busca e apreensão, se for possível, vai estabelecer uma penhora, vai estabelecer a penhora online, né? Ele vai responder com o seu próprio patrimônio, tá bom? Então a ideia aqui é que o devedor cumpra ou de boa vontade, de forma livre e espontânea, ou que ele responda forçadamente através de uma ação judicial, de uma execução contratual, tá bom? Galera, eu agradeço muito a presença de vocês, fico muito feliz de ter vocês aqui, de acompanhar os nossos vídeos, tá? Essa foi apenas a nossa segunda aula. Toda semana, todas as quintas-feiras eu vou estar trazendo uma aula nova para vocês. Vem muita novidade por aí, mas para que a gente continue trazendo novos vídeos, para que a gente continue trazendo sempre novidades nos nossos vídeos, eu preciso que você se inscreva. Tá? A sua inscrição é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E além disso, que você compartilhe esse vídeo com seus colegas, pega esse link, manda nos grupos de direito, chama a galera para assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que os seus amigos vão adorar a indicação, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, na aula número 3. Um abraço e até mais. Falou!